Boa tarde, Paulo Rezende, boa tarde, João Vitor, boa tarde, Daniel Amorim, boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham, né, pela Onda Oeste FM e também pelas nossas multiplataformas. E tem muita notícia, né, nesse dia 12, Dia dos Namorados. Esse final de semana, do Dia dos Namorados, os criminosos declararam o seu amor pelo crime, não passaram em branco aqui na região, não. Em Alpinópolis, por exemplo, com feriado prolongado, 2 homens foram flagrados por câmeras de segurança furtando uma loja de roupas no bairro Santa Efigênia. A ação desses 2 indivíduos aconteceu por volta das 2 horas da manhã, da madrugada, do dia 8, que foi na quinta-feira, né? Véspera aí de sexta-feira de feriado prolongado. O sargento Juliano, do 3º Pelotão de Alpinópolis, explicou esse caso. Vamos ouvir. Por volta das 7 horas da manhã, a Polícia Militar ela foi acionada a comparecer até no local. Ela verificou as imagens de segurança e conseguiu identificar qual o veículo que teria sido usado na ação criminosa. Posteriormente foi feito contato com a cidade de Alfenas, da onde que o veículo é cadastrado. A Polícia Militar daquela cidade foi acionada e deslocou até na residência do suspeito, provável suspeito, proprietário do veículo, e foi informado pela genitora, o qual informou, né, a Polícia Militar que havia emprestado o veículo a outra pessoa. Diante disso, a Polícia Militar lá da cidade de Alfenas, composta aí pelo tenente Isildo, deslocou até essa residência, localizou o veículo, qual estava estacionado de frente à residência, porém o autor, né, o suspeito, não estaria no local. A Polícia Militar então efetuou a apreensão do veículo, removeu o pátio credenciado e conseguiu identificar os 2 prováveis autores do furto. Tá aí as informações do sargento Juliano, do 3º Pelotão da Polícia Militar de Alpinópolis. E vai aparecer para você agora a placa, né, desse veículo que foi recuperado pela Polícia Militar. Tá aí na tela, OLX 1692, placas de Alfenas. Coincidência ou não, a placa é OLX, é disso que nós vamos falar agora na nossa próxima pauta. É o seguinte, sabe aquele golpe famoso no mercado de automóveis, de compra e vendas, que o pessoal entra, finge que passa, né, pelo comprador do veículo e acaba enganando a vítima, as pessoas que depositam esse dinheiro, acreditando mesmo que negociaram com o proprietário do carro. Nós até falamos sobre isso, né, no Jornal do Meio-Dia, há umas 2 semanas, um homem de Passos teve um prejuízo aí de R$40 mil. A gente contou sobre esse golpe e esse golpe continua acontecendo e dessa vez, aliás, mais uma vez, né, aqui em Alpinópolis, e a paixão dos bandidos pelo crime está à flor da pele. E dessa vez foram 2 vítimas. O sargento Juliano também explica essas 2 ocorrências nesse feriado aí dos Dias dos Namorados, desse final de semana romântico e cheio de crimes aqui na região de Passos. Olá a todos os ouvintes da rádio, aqui quem fala é o sargento Juliano, aqui da cidade de Alpinópolis. Nós também tivemos nesse final de semana prolongado aqui na cidade alguns golpes, né, que foram aplicados aí, aqueles famosos golpes da internet. Um deles é o golpe da OLX, né, em que o estelionatário ele conversa com algum proprietário de veículo e começa a fazer aquela negociação. E nesse meio tempo entra um terceiro também na conversa, fazendo essa negociação. E assim induz, né, a vítima ao erro aí de depositar dinheiro. E aí na hora de concluir a compra mesmo com o verdadeiro proprietário, vê-se que caiu em um golpe, né? Foram 2 golpes desses aplicados aqui na cidade de Alpinópolis durante esse final de semana prolongado. Aí mais 2 golpes, né, na cidade de Alpinópolis. A gente chama a atenção, Paulo, João Vitor, para os ouvintes da Onda Oeste, pessoal que está assistindo a gente nas multiplataformas, para essa situação, para esse tipo de crime que tem acontecido frequentemente. Só em Alpinópolis nesse mês foram 3 vítimas, né, uma delas com prejuízo de R$40 mil, como a gente já disse. Nós não tivemos a informação de qual foi o prejuízo dessas 2 vítimas desse final de semana. Fato é que continuam os golpes, então se você está procurando um veículo para comprar, fique atento, né? Porque esse tipo de golpe está cada vez mais comum e um dos principais
sites, uma das principais plataformas que os bandidos usam para poder se passar pelo vendedor do automóvel é o portal da OLX. A OLX até já manifestou algumas vezes, né, com notas oficiais à imprensa, falando sobre essas questões, até orientando algumas formas de você fazer a compra, mas fica difícil a gente identificar. E às vezes naquela euforia de ter um novo carro, um novo veículo, a gente acaba fazendo esse depósito e depois a gente acaba ficando sem o dinheiro e sem o carro, né? E prosseguimos, Paulo, com a notícia, Alex, sobre aquele... só te interromper um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse golpe da OLX. É importante alertar os nossos ouvintes, também telespectadores, que não é somente, né, no site da OLX. Ele ficou comum, né, disso acontecer na OLX, por isso o nome, mas enfim, isso acontece em todas as plataformas onde a pessoa pode colocar lá um anúncio de venda e aí chega esse criminoso, faz essa intermediação e acaba, né, roubando aí o veículo ou qualquer outro objeto que esteja à venda ali, né? É importante ter essa, né, frisar isso para o pessoal, porque senão o pessoal acaba achando aí que também o site é, né, furado, alguma coisa, ou que não vai ajudá-lo, né, em alguma negociação, em alguma venda. Pelo contrário, né, tem muita gente boa lá também. Então, só fazendo esse parêntese aí. Na verdade, a OLX é vítima tanto quanto, exatamente. O pessoal, porque às vezes é difícil combater esse tipo de crime, né? Exato. E a gente prosseguindo, Paulo, com aquela pauta sobre aquele grave acidente, né, que teve em Passos há umas 3 semanas, mais precisamente no dia 19 de maio, quase por volta da meia-noite, onde uma moça, né, uma jovem de 46 anos, perdeu sua vida, ela morreu no local do acidente. E a gente tem mais novidades sobre esse caso, mas antes a gente vai relembrar. Coloca a matéria. Há quase um mês, no dia 19 de maio, Fabiana Silveira Garcia de Brito, de 46 anos, teve a vida interrompida precocemente após um grave acidente na cidade de Passos. No outro carro estava um jovem de 19 anos, Pedro Apel. O rapaz havia ingerido bebida alcoólica, conforme descrito no boletim de ocorrência. As imagens de câmeras de segurança deixam evidentes denúncias que ele não havia respeitado a sinalização. Pedro teve a sua prisão decretada pela Justiça. Um jornal vazou a notícia do mandato de prisão, e isso pode ter possibilitado uma fuga. Na semana passada, o juiz decretou a prisão preventiva do autor por crime previsto no artigo 302 da Lei 9.503. A defesa do réu conseguiu um habeas corpus, alegando que o seu cliente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e faz ensino superior. No dia de ontem, o STJ decidiu por conceder habeas corpus para Pedro Apel. No entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a despeito da gravidade do fato, entenderam que, não sendo ele reincidente, que era possível substituir a prisão dele por medidas cautelares. Então, foi imposto a ele que ele tem que, nos feriados, sábados e domingos, ficar recolhido na sua casa como uma prisão domiciliar, e nos dias úteis, ele tem que permanecer recolhido na sua residência entre 8 horas da noite e 6 horas da manhã. E também lhe foi imputado a impossibilidade de dirigir veículos automotores. Tá aí a entrevista, né, do delegado-geral de Polícia Civil de Passos, da região de Passos, Dr. Paulo Queiroz, que com exclusividade atendeu a reportagem da Onda Oeste, né? A gente segue continuando as investigações desse caso, o desfecho desse caso. Nós trazemos 2 pontos importantes, né, nessa situação. Uma que nós tivemos essa informação até de pessoas ligadas à Polícia Civil, que quando saiu o primeiro mandato de prisão desse jovem, possivelmente ele seria preso, a polícia teve dificuldade porque imediatamente um jornal da cidade de Passos, ele fez essa notícia, teve um alarde gigantesco dentro da cidade, e isso pode ter possibilitado, né, uma fuga do jovem, dificultou a ação da Polícia Civil. É por isso que a gente sempre fala e trata com cuidado o jornalismo na Onda Oeste, para a gente ter responsabilidade, para saber até quando a gente pode chegar com a notícia, né? E também essa decisão, ela causou uma insatisfação muito grande na população,
que cobrou da justiça a prisão do jovem, né? Ela foi proferida pelo desembargador e relator, ministro Sebastião Reis Júnior. Ele deferiu a liminar justamente com essas questões e com esses dois pontos que o próprio doutor Paulo nos mostrou, né? A proibição dele dirigir o veículo automotor e recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis, entre as 20 e 6 horas e em período integral aos sábados, domingos e feriados. O ministro decidiu por esse deferimento, tendo em vista que, a despeito da gravidade da conduta, não há notícias de que o paciente, né, o autor, no caso aí o Pedro Appel, possa causar danos à sociedade, pois, segundo ele, trata-se de um fato isolado, sem indicação de reincidência. Nós também falamos com juristas, né, e com advogados, e o que eles, até com algumas pessoas da própria Polícia Civil, e elas nos informaram que o que a lei quer é sempre o cuidado com a vítima. Então, mesmo que você esteja embriagado, não deve, né? Você vai pagar por isso também, mas mesmo que você esteja embriagado, provoque um acidente, se a justiça entender que você parou para socorrer a vítima, isso tem um peso muito grande na decisão da justiça, e isso pode depor a favor de quem provocou o acidente, né? E talvez seja essa, e levando em consideração também a questão do histórico do Pedro, que a justiça concedeu essa aplicação de pena. Nós falamos também com uma amiga da Fabiana, que ela não quis gravar a entrevista, tá claro, né? Faz menos de um mês, então o luto ainda permanece, mas ela disse que tanto ela quanto outros amigos e algumas pessoas da família que ela teve acesso nos relatou que elas estão decepcionadas com essa decisão da justiça. Paulo, João Vitor, a gente continua por aqui apurando as próximas notícias, as próximas pautas de interesse da região, e amanhã a gente volta, tá?